O caracol gigante, de nome científico Achatina fulica, é um molúsculo da classe gastrópoda de concha cônica, marrom ou mosqueada de tons claros. Nativos no leste e nordeste da África, foi introduzido no Brasil em 1988, visando ao cultivo e comercialização do escargot. O nome caramujo é incorreto. O caramujo é um molúsculo de água doce. Como o Achatina fulica é um molúsculo terrestre pulmonado, o nome correto é caracol gigante africano. No Brasil ainda, os caramujos que foram pesquisados, foram analisados, ainda não foram encontrados os parasitas que foram encontrados lá na África, da onde é a região do caramujo. Então esse caramujo lá na África, ele tem transmitido realmente 2 tipos de doença nas pessoas. Seria a questão da meningite, né? Ele desenvolve a meningite na pessoa, e também um tipo de parasita que perfura o intestino das pessoas. Então, mas no Brasil, todos os caramujos que foram analisados não foram encontrados esses parasitas como na África. Esse caramujo, Paulo, ele veio para o Brasil para servir como se fosse o escargot, para ser um substituto do escargot. Só que quando chegou no Brasil, ele não agradou o paladar daquelas pessoas que consumiam o escargot. Ele, na verdade, seria muito mais rentável que o escargot, porque ele é maior, ele tem mais produção de carne, tinha muito mais proteínas e mais carboidratos. Só que não agradou o paladar. E isso causou um prejuízo para os produtores na época. E esses produtores, o que eles fizeram? Eles soltaram esses animais, esses caramujos, no meio ambiente, certo? O que aconteceu? Lá na África existem os predadores desses caramujos, e aqui no Brasil nós não temos. Então ele desenvolveu aqui no Brasil. Então por isso nós temos uma produção muito grande hoje de caramujo. Você vê que um caramujo só ele pode produzir durante um ano mais de 400 ovos. Então quer dizer que são mais um caramujo só, 400 ovos. Agora você imagina esses 400 filhotes produzindo mais 400. Então quer dizer, ele se reproduz muito rapidamente. E ele, por ser assexuado, ele não precisa do macho e da fêmea. Ele por si, ele é como se fosse ele é hermafrodita, certo? Então, ele é hermafrodita, então ele é altamente como que eu posso dizer para você? Ele próprio se reproduz, você entendeu? Então ele não precisa do macho e da fêmea, ele mesmo se acasala e ele mesmo faz, certo? Essas doenças transmitidas pelo caracol são doenças letais? Paulo, é o seguinte, a meningite não tratada, nós sabemos que ela é letal, certo? Ela acaba levando a pessoa a óbito. Só que essa meningite causada pelo caramujo, ela não traça de uma pessoa para outra, como a meningite meningocócica, né? Ela simplesmente não passa para outra pessoa, ela vai atacar as meninges da pessoa, mas não não passa de uma pessoa para outra. Qual que é o elo de ligação do caracol africano com a dengue? Certo, Paulo, muito boa pergunta. É o seguinte, o caramujo ele tem uma vida útil, certo? Até mais ou menos 10 anos é a vida de um caramujo desses, certo? Esse caramujo, ele ao morrer, às vezes quando a pessoa joga cal ou sal nelas, como as pessoas fazem, acaba matando a lesma e fica a casinha dele, que é aquela casca do caramujo. E nessa casca, com esse período de chuva, ela enche de água e aí vai ser mais um criadouro do mosquito da dengue, né, que é o Aedes aegypti. Quando uma pessoa encontrar esse caracol em sua residência, o que fazer? Certo, a orientação dada é que a pessoa não pegue ele com as mãos, certo? Então coloque uma luva ou um plástico nas mãos, pegue um balde, coloque cal nesse balde ou sal e coloque esses caramujos dentro. Depois você balança para misturar aquele cal com o caramujo, depois com um pedaço de pau, Paulo, quebra aquelas casinhas dele e enterra. De preferência, se a pessoa puder queimar também. Queime esses caramujos e enterrar, tá? Qual que é o grande segredo para que a população possa combater essa infestação? Certo, Paulo. Aqui em Rosário nós temos encontrado um problema muito sério, Paulo, que é a questão dos terrenos sujos, certo? Então existem muitos terrenos aí que tem muita matéria orgânica. O que quer dizer? Tem terrenos que as pessoas têm muitas árvores e essas árvores fazem sombra, e essa sombra ela faz com que ali mantenha um quintal mais úmido. As folhas que caem, elas vão podrificar ali e vai virar um criadouro para o caramujo. Então o caramujo vai colocar os ovos nessas palhas das folhas, naquele terreno mais úmido. Então esse que está sendo a nossa dificuldade e o que está acontecendo, o desenvolvimento desses caramujos.
Então o que tem que ser feito? Limpar os quintais, certo? Mantê-los limpos. Os quintais que estão sujos, terrenos baldios, nós já estamos notificando e até mesmo multando para que as pessoas resolvam. Só que para acabar realmente com o caramujo, nós precisamos da comunidade, nós precisamos das pessoas, certo? De cada cidadão, para que venha junto para somar com isso. Não é um trabalho, vamos dizer, nosso da epidemia, certo? Porque como já todos os caramujos foram feitos os exames, não constaram esses parasitas que existem na África, então não parte para o pessoal da endemias, mas sim de cada morador estar cuidando do seu quintal, mantendo ele limpo, encontrando esses caramujos, não pegar com a mão, com uma luva ou um plástico, colocar numa bacia, quebrar e enterrar. Esse aí é para cada um de nós, na minha residência, na sua residência, dos outros. Então cada um de nós fazendo a nossa parte. E principalmente, Paulo, quebrar as casinhas dos caramujos, certo? Aquela casca, porque é nela que vai ter a água e nela vai aumentar o nosso problema maior, que é a questão hoje do Aedes aegypti, né? Com a zika, chikungunya e a dengue. Devido ao seu sucesso reprodutivo, ele tornou-se uma terrível praga agrícola, alimentando-se vorazmente de diversos vegetais de consumo humano, e por isso um parecer de número 003/03, publicado pelo IBAMA e pelo Ministério da Agricultura em 2003, que considera ilegal a criação de caracol africano no país. Determina a erradicação da espécie e prevê a notificação dos produtores sobre a ilegalidade da atividade. As imagens são de Elcio Manuel, Paulo Linhares para a TV Rosário.